Estamos de volta e a gente vai continuar e fazer, na verdade, terminar uma parte dessa disciplina que a gente já fez lá no nosso espaço e que tem a ver com os últimos slides para a gente fechar o tema da maturidade. Lembrando que nós falamos sobre os hábitos do discípulo, sobre vários elementos que compõem essa relação entre o meu comprometimento enquanto discípulo de Jesus Cristo, tanto na vida de igreja corpo local, né, corpo, quanto corpo universal, que se mobiliza no mundo, né, onde nós estamos. Então, sem a gente demorar muito, hoje eu estou um pouco gripado, nós já falamos sobre essa questão do sem igreja, a gente apontou essa realidade do sem igreja, em que nós falávamos das pessoas desconectadas da relação de corpo. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que a vida do cristão, ela não é uma vida isolada das pessoas e do mundo, porque senão Deus não falaria para nós amarmos a Ele e ao próximo como a nós mesmos. Essa relação, Jesus Cristo, quando ele resume os 10 mandamentos em uma ação de verticalidade e horizontalidade, ele está mostrando para a gente que existe uma conexão no processo de crescimento de vida pessoal, de vida cristã. É óbvio que nós estamos falando do corpo, o corpo que se reúne, o corpo que se encontra, o corpo que combina as suas habilidades, e a gente vai falar na próxima lição, no próximo estudo, sobre a questão dos dons. Mas essa maturidade de você se relacionar com o outro, ela só vai ser adquirida no processo em que a gente se encontra, se disponibiliza para isso. Os sem igreja, nós vamos encontrar muitas pessoas que tomaram uma decisão em Cristo, são pessoas que a gente chama, né, ditas convertidas, mas que está faltando para o seu processo de crescimento, de maturidade, essa relação, esse encaixar-se com pessoas. Então a gente tem essas pessoas sem igreja que estão desconectadas do convívio. Algumas estão desconectadas do convívio do corpo, mas antes disso estão desconectadas do convívio com o próprio Cristo, tá? Que aí a gente vai trabalhar, que é uma outra relação. Essas pessoas sem igreja, elas encontram um espaço, um lugar, um ambiente, pessoas, e a partir desse lugar, desse ambiente, dessas pessoas, ela começa a ter um compromisso espiritual, que é um ambiente onde eu faço o meu compromisso de crescer em Cristo, né? Uma outra abordagem que a gente traz para esse momento é o crescimento espiritual. Então eu saio do meu compromisso espiritual e vou para um crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual na visão da maturidade, ele trabalha um crescimento de aprender e agir que se harmonizam a partir do que a Bíblia propõe para a gente, numa caminhada diária, numa caminhada que só vai parar quando Jesus voltar, só vai se encerrar quando Cristo resgatar a sua igreja e a gente estabelecer para todo mundo o juízo final. Como ninguém sabe quando é esse juízo final, como ninguém sabe em que momentos vai acontecer, meu amigo, eu tenho que caminhar todos os dias, né? Eu não sei se eu vou viver até daqui a 10 anos, mais 20 anos. Então eu preciso hoje estabelecer um crescimento espiritual na minha vida. E esse crescimento ele está ligado ao quanto eu estou interessado em ser esse discípulo de Jesus com hábitos voltados para o modelo de Cristo na sociedade, na comunidade e junto desse grupo que eu me propus a ter relacionamento. Importante termos em mente isso porque demanda de um olhar-se, aprender, alguém que se propõe a aprender, mesmo que você tenha muitos conhecimentos, significa você se colocar num lugar de servo, né? Um lugar de aprendiz. Mas o aprendiz que não age, o aprendiz que não põe em prática aquilo que tá aprendendo,
fica meio inócuo, fica meio que vazio, fica meio que sem muita consistência, fica incoerente. E a vida cristã, ela precisa ter coerência quanto àquilo que nós falamos, que aprendemos e que sabemos, mas que nós não agimos muitas vezes no processo prático. Para terminar essa visão da maturidade, a gente tem a maturidade espiritual como um todo. Lembrando que maturidade espiritual como um todo, ela não tem nenhuma relação direta com um nivelamento máximo, com um nivelamento em que nos coloca no lugar de supremacia. Lembrando sempre que maturidade é um caminho diário. Hoje eu posso ter atingido a maturidade sobre uma determinada área da minha vida, um determinado hábito, uma determinada concepção de algo, mas amanhã eu preciso crescer em outras áreas ou retomar essa mesma questão no amanhã e assim por diante. A maturidade espiritual está ligada a ser semelhante a Jesus. Então, meu paradigma vai ser Jesus, não vai ser o outro, não vai ser a outra pessoa igual a mim, quanto aquilo que ela não faz. Há uma certa tendência de muitos cristãos quererem se comparar com outras pessoas que ainda não conhecem a palavra ou que ainda não tem que não chegou ainda numa determinada compreensão básica e fundamental da vida cristã. E aí você diz assim, mas eu não faço aquilo que o outro faz, mas eu já estou em um outro momento da minha vida, já estou num outro nível espiritual. Gente, o nosso modelo, o nosso paradigma é Cristo. A partir do momento que eu coloco Cristo como paradigma da minha vida, eu vou perceber todos os dias que eu estou bem longe, que eu preciso todos os dias caminhar. E quando eu falo bem longe, eu não falo de uma maneira negativa ou pessimista, mas eu falo justamente de uma maneira clara, verdadeira, que o nosso modelo é Cristo e importa que ele cresça e eu diminua. E essa compreensão é uma compreensão de maturidade espiritual. Verificar onde eu estou nessa caminhada, olhando para Jesus, olhando para ele, que é o meu paradigma e o meu modelo de vida, né? Essa é a proposta que a gente traz para dentro da igreja da Serra, que são os nossos círculos de compromisso. Quando nós nos propomos a trabalhar maturidade, nós trabalhamos junto de outras pessoas e queremos que esse envolvimento que provoque crescimento, ele comece de fora para dentro e de dentro para fora. É uma relação que se harmoniza o tempo inteiro. Quando nós falamos de conhecimento da palavra de Deus, de querer ser igual a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, eu estou propondo para mim uma inclusão no reino com responsabilidade. E estou propondo para outras pessoas que se aproximam desse convívio de corpo, com essa mentalidade, que também o façam com responsabilidade. Quer dizer, eu chego numa comunidade, as pessoas estão olhando, estão observando, elas precisam chegar e chegar devagar e essa inclusão ser feita com responsabilidade do ponto de vista de que o meu comportamento, o meu testemunho seja um testemunho coerente, que aquilo que eu fale, eu faça, que aquilo que eu estou pregando e eu estou ensinando e estou ministrando, que é a mesma palavra, né? Tenha coerência junto do outro. Portanto, essa é uma visão que a gente tem dos círculos de compromisso, que são círculos que me mostram como que a gente trabalha essa busca pela maturidade espiritual. Só voltando um detalhe que eu queria chamar a atenção, é a cruz. A cruz, ela significa muito mais para nós. A cruz não tem como significado, pelo menos na minha percepção, o significado do cristão é Cristo ressurreto. É o Cristo que venceu a própria cruz. Portanto, também há, por outro lado, uma chamada para nós que devemos carregar a nossa cruz. Se a gente quer seguir a Cristo, então cada um siga, mas carregue a sua cruz. A cruz tem muito mais hoje um significado para a minha vida de mortificação, de renúncia, dessa observação pessoal, do que como um significado, meramente darmos um significado ao símbolo do cristianismo. Né? Mesmo porque isso não significa símbolo de cristianismo. Significa um símbolo de humilhação, um símbolo de renúncia, um símbolo de se colocar no lugar de outras pessoas. Né? E, inclusive, a cruz precisa mortificar a mim mesmo diante do que eu entendo ser uma nova criatura. Né?
Portanto, os círculos de compromisso, ele é tem significado para nós aqui na Igreja da Serra, porque retrata uma construção didática de busca dessa maturidade. E para finalizar, o meu compromisso de crescimento, ele precisa trabalhar com uma hora tranquila, ele precisa trabalhar essa concepção de eu preciso dar tempo para mim, eu preciso ter esse tempo, né, de leitura, de fidelidade integral a Deus, de compromisso com o ministério que Deus tem comigo. Lembrando sempre que esse compromisso ele é feito a partir do que você acredita, trabalha a partir do que você deseja fazer e viver com este Deus que a gente que tanto ama e que a gente dedica a Ele toda a nossa devoção, toda a nossa vida. Gente, terminamos por aqui a nossa classe sobre compromisso, sobre esse crescimento de maturidade. Pega as outras aulas, revejam, estudem. Nós vamos continuar agora na próxima aula sobre esse tema, né? Corpo de Cristo, Deus capacita aquele que decide fazer parte. Nós vamos trabalhar sobre essa temática nas próximas lições. Desde já eu quero agradecer a tua participação, o teu empenho de querer estudar cada lição e louvo a Deus, né? Meu desejo é que a gente cresça em nome de Jesus e influencie a nossa comunidade para a glória dele. Gente, eu fico por aqui, aquele abraço, até o nosso próximo encontro. Show de bola!